O amor de Deus por nós é grandioso demais para que a gente possa compreender. Ele é um amor que entrega o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. É desse amor que nós estamos cantando, é a Ele que nós louvamos. Por esse amor que nós estamos aqui. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus se doou, na cruz não fugi. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? Ele fez. O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus se doou, da cruz não fugi. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Devemos agradecer a nosso Deus todos os dias por esse sacrifício, porque Ele vive, porque Ele vem, porque Ele ama cada um de nós. Graça e paz, queridos, mais uma vez juntos para louvar o nome do Senhor, para cultuar e refletir na palavra do Senhor. Nessa hora eu quero te convidar a abrir o Evangelho de João, no capítulo de número 1. Estaremos lendo dos versículos 19 em diante até o versículo de número 26. João, Evangelho de João, 19 ao 26. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é o profeta? Ele respondeu: Não, não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você,
para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Então, por que você batiza? Então João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Vamos mais uma vez orar e pedir ao Senhor a direção dele. Senhor, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor neste dia. E agora, Pai, clamamos ao Senhor que fale aos nossos corações e o teu nome seja exaltado e a tua palavra encontre morada, sim, ó Deus, dentro de nós. Nós te louvamos e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos irmãos, Deus nos salva e nos dá uma identidade e deseja que proclamemos a salvação vinda diretamente do seu trono através de Cristo Jesus. Estamos aqui diante de um interrogatório para com João Batista. Ele diz assim: este foi o testemunho de João, porque os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. E a pergunta aqui era: quem é você? E essa pergunta eu deixo para você nesse momento. Quem é você? Nós sabemos identificar a nossa identificação. Sabemos identificar a identificação, parece uma redundância, né? A nossa identidade no mundo atual, através de um nome completo, através de números, através da nossa profissão, através da nossa filiação, enfim. Mas aqui a pergunta a João é: quem realmente é você? E aqui, pelo meu entendimento, havia aqui um cunho espiritual nessa pergunta. E eu pergunto, espiritualmente, quem somos nós? Espiritualmente, quem é você? E ele disse muito claro aqui, João tinha plena consciência de quem ele era, de quem ele não era. Porque ele disse: olha, eu não sou o Cristo. Qual é a amplitude desta resposta de João quando ele disse: eu não sou o Cristo? Pode ser que interpretemos essa resposta encarando a natureza humana de João e a sua condição de humildade diante daquele que ele não era digno nem mesmo de desatar as sandálias, as correias das sandálias. Então nós precisamos ter essa consciência dentro da nossa identidade de que de quem nós somos diante de Deus. Nós não somos o próprio Deus, nós não somos Cristo. E tampouco somos dignos de amarrar as sandálias ou desamarrar as sandálias de Jesus. Então aqui a resposta de João, ela nos dá uma verdadeira sentença de que ele sabia qual era a sua condição. E nós sabemos qual é a nossa condição se nós não somos o Cristo, nós não somos Deus, não somos Jesus. Quem somos nós? Talvez aqui a resposta de alguns seja assim: eu não sou Jesus, mas eu sou filho de Deus. Talvez alguém pense aqui realmente quem eu sou no mundo espiritual. Ou talvez nunca tenha parado para pensar quem você realmente é
no mundo espiritual? Simplesmente eu sou fulano, eu moro em tal lugar, eu sou filho de ciclano, pai de Beltrano, minha profissão é essa, é X, a minha ocupação é Y, enfim. Respostas com argumentos humanos, momentâneos. Mas a grande questão que eu quero trazer nessa hora é se nós temos essa identidade espiritual ou não. Se nós realmente nos posicionamos como os filhos de Deus, como aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Então, ele segue dizendo, olha, eu não sou o Cristo. E novamente a pergunta, mas quem é você? E a pergunta quem é você talvez tenha aqui um âmbito tanto espiritual quanto material, terreno. Quem somos nós? Porque quem nós somos diante do Pai, no mundo espiritual, deverá refletir quem nós somos aqui nessa terra, nesse corpo, nessa vivência. Então, ele diz assim, eu não sou também o profeta. Então, eu não sou Cristo, eu não sou o Elias, profeta. Então, ele diz assim, então quem é você? Eles precisavam dar uma resposta àqueles que os mandaram interrogar João. E o que você diz a respeito de si mesmo? Aí vem uma questão muito séria. Uma coisa é o que as pessoas dizem a respeito de nós. Então, são os terceiros falando de nós. Outra coisa é o que você diz a respeito de si mesmo. E a outra coisa é o que Deus acha a respeito de você. E o que Deus diz a respeito de você. Tem pessoas que vendem um peixe estragado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há pessoas que acham de si mesmas mais do que elas realmente são ou representam. Tanto diante dos outros quanto diante de Deus. Essas pessoas estão aqui na casa da soberba, do orgulho, porque elas se acham superiores aos outros. Há pessoas que se acham tão superiores que elas acham que não precisam de Deus. Olha que absurdo. Se acham tão boas, tão autossuficientes, que não dão ouvidos à voz de Deus nas suas vidas. Então nós temos aqui pelo menos 3 maneiras de pensar a respeito da nossa identidade. Nossa identidade diante dos outros, a nossa identidade diante de nós mesmos e a nossa identidade diante de Deus. Eu espero que nesses 3 prismas, nessas 3 maneiras de olhar quem nós somos, possamos então ter a mesma opinião das 3 pessoas, representando os irmãos como uma pessoa. Então, que eu pense de mim mesmo algo real. Que as pessoas pensem de mim aquilo que eu também penso. E que Deus tenha a mesma opinião, a minha opinião e dessas pessoas em relação a mim. E o que eu espero é que essa opinião seja uma opinião que agrade ao coração de Deus e que agrade ao nosso coração também. Tá certo? Então ele diz assim, diga quem você é, porque nós precisamos levar essa resposta para aqueles que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? Então, o que você diz a respeito de si mesmo? Qual é a sua opinião sobre você? Será que dentro dessa opinião você pode dizer, eu sou um verdadeiro, um autêntico servo do Senhor? Será que você pode ouvir das pessoas, ali vai um verdadeiro servo do Senhor? Ou Deus possa dizer, aqui está
um filho em quem eu tenho prazer. Como o próprio Jesus escutou do Pai. Então, ele diz a resposta àqueles que o interrogavam. Ele diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. E em seguida já segue com uma sentença: endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Percebam bem que aqui ele conhece as Escrituras. Olha o que João está falando. Ele conhece as Escrituras. Ele envia já de cara para aqueles homens a mensagem do reino. Ele diz assim: olha, endireita o caminho do Senhor. E o pior, ele estava falando isso para quem? Para os fariseus. Olha para quem João estava falando. Olha a mensagem que João proclamou justamente para quem? Para os fariseus. Porque ele diz assim: endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aqui então, João enquadra essas pessoas que o interrogaram. Aí eles dizem assim: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E ele diz assim: eu batizo com água, mas no meio de vocês. Então ele já estava aqui anunciando que no meio desses fariseus, no meio da sociedade, no meio daquele povo, o Messias, o Cristo já se encontrava. Porque ele diz assim: mas há no meio de vocês, e vocês não conhecem, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Eu vou prosseguir, mas aqui é algo que eu não posso deixar de falar. O Senhor está no nosso meio, mas muitos não o conhecem. O Senhor está no nosso meio, mas muitos não desejam conhecê-lo. Por causa da dureza do coração, por causa da soberba da vida, porque não se acham, não têm a verdadeira noção de quem eles são realmente no mundo espiritual. Muitos se acham socialmente falando porque têm dinheiro, porque têm condição social, porque são estudados, mas não sabem das condições espirituais. E ele diz: ele está no meio de vocês. Vocês não o conhecem, mas ele vem depois de mim. E eu não sou nem digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Bem, o quanto esse texto nos fala, porque Jesus estava no meio daquele povo e aquele povo não o recebeu. Aquele povo não fez caso de Jesus. Mas João sabia quem ele era e sabia quem Jesus era. E por isso ele disse assim: eu não sou digno nem mesmo de amarrar as sandálias, desamarrar, perdão, as sandálias deste que virá após mim. Mas ele tinha uma mensagem de vida, uma mensagem que precedia o próprio Cristo, porque ele disse assim: preparem o caminho, endireitem o caminho do Senhor. Bem, Paulo, falando aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo 11, ele diz assim: olha, e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Olha bem o que Paulo está falando aos Coríntios, quando ele vai tratar a respeito da sua presença no corpo ou ausência com o Senhor, ali nos Coríntios, quando estaremos nesse tabernáculo ou não. Logo em seguida ele diz assim: olha o cuidado do apóstolo Paulo. Conhecendo o temor do Senhor. Então, em primeiro lugar, ele conhecia o temor do Senhor. E assim deve ser conosco. Temendo ao Senhor. Ele diz: procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Ou seja,
Independente do que você acha sobre você, independente do que as pessoas acham sobre você, Deus tem uma opinião sobre você, sobre nós. Nós somos conhecidos por Deus. Está aqui no versículo 11. E aí ele diz assim: espero que também sejamos conhecidos na consciência de vocês. E ele segue: não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Queridos, muito mais do que a nossa aparência, muito mais do que as pessoas veem de nós, está a essência vinda diretamente do coração. Essência esta que é aquela que nos mostra diante de Deus. Então percebam bem, o que Paulo está dizendo assim, nós somos conhecidos por Deus. E eu quero conjugar esse texto com João, no capítulo 1 que nós expomos aqui. Deus nos conhece. Nós estamos dispostos e expostos diante de Deus, conhecidos, reconhecidos pelo Senhor. Mas também precisamos ser reconhecidos diante das pessoas. Reconhecidos diante de Deus como servos do Senhor, como filhos de Deus. E da mesma maneira, reconhecidos diante das pessoas, pelo motivo de carregarmos a mensagem do Evangelho de Jesus. Não há nada mais estranho quando nós nos deparamos com cristãos que ninguém sabe que eles são cristãos. Quando eles se dizem servos de Jesus, mas ninguém vê o testemunho de Jesus neles. Mostra uma confusão de identidade daquilo que ele é para aquilo que as pessoas veem nele e, pior, que pode não ser coerente, compatível com aquilo que Deus vê dele. Olha que situação difícil, que enrascada que esse indivíduo se encontra quando não há uma confluência dessas visões da personalidade da pessoa, da identidade da pessoa. Olha bem que situação difícil. Porque aqueles que são conhecidos como filhos de Deus, eles temem ao Senhor. E temem ao Senhor porque não estão sendo vistos pela sua aparência, mas sim pelo seu coração. Então, nós não temos como nos esconder do Senhor. Por vários textos na palavra de Deus, nós não temos como nos esconder dele. E fica então este alerta. À semelhança de João, que pegou os fariseus de jeito e anunciou: olha, eu não sou o Cristo, mas existe alguém no meio de vocês que vocês não conhecem. Percebam que ele já manda logo a mensagem e fala assim: vocês não conhecem a Jesus, mas eu não sou digno nem de desatar as sandálias, as correias das suas sandálias, e ele está no nosso meio. Então, João fez o que aqui? João estava já anunciando Cristo. João estava anunciando Cristo. E ele estava, ao mesmo tempo que anunciava Cristo, dizendo da sua identidade, porque diz assim: eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias dele. João se humilha aqui diante da autoridade de Cristo, diante do poder de Deus, diante da missão que tinha de preparar os caminhos do Senhor. Olha que coisa fantástica. João, sendo quem foi, um homem consagrado, aquele destinado por Deus para preparar o caminho do Messias, tinha plena consciência de quem ele era em humildade. No entanto, mais de 2000 anos depois, há tantas centenas de milhares de pessoas que se acham autossuficientes, que se acham conhecedoras de todas as coisas, que se acham quase deuses.
e sem ter a verdadeira noção, o verdadeiro respaldo do que representam, do que realmente são no mundo espiritual. Portanto, pensando na nossa identidade, nós precisamos pensar nela, do que nós achamos de nós mesmos, do que as pessoas acham de nós e do que Deus acha de nós. De como somos vistos nessas três esferas. Essas três visões precisam estar dentro de uma coerência, de ser as mesmas, para que sejamos então reconhecidos como uma identidade de filhos de Deus. Bem, aqueles que têm essa visão compatível é porque eles são tementes ao Senhor. E por serem tementes ao Senhor, o coração está alinhado com o coração do Senhor. Por serem tementes ao Senhor, as pessoas reconhecem quem eles são. Tudo isso por causa do temor ao Senhor. E aqui então eu volto-me para dizer que esses que têm a identidade de filhos de Deus, eles têm uma missão, eles têm uma mensagem, que é a semelhança de João e a semelhança do texto de Paulo, é de anunciar o Messias. É de viver conforme o bom testemunho do Pai. Então, João aqui, ele dá logo o seu recado para os fariseus. Eu não sou o Cristo, mas endireita o teu caminho. Endireita o teu caminho, porque o profeta Isaías já profetizou isso. E ele está aqui dizendo, eu sou o precursor daquele que há de vir. Ele está aqui dizendo que ele não é digno, porque aquele que vem depois dele é o Senhor. Aquele que vem depois dele é o prometido, é o Messias. É aquele que vai oferecer a sua graça maravilhosa. É aquele que é capaz de salvar o homem. É aquele que é capaz de perdoar os pecados. É aquele que foi capaz, o que seria, no caso, capaz de morrer na cruz para nos salvar, para nos dar vida. Irmãos, aqueles que temem ao Senhor precisam carregar a mensagem da cruz. Porque Paulo dizia assim, procuramos persuadir as pessoas. Olha o que Paulo está dizendo. Conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Mas somos plenamente conhecidos por Deus. É assim que nós somos. Aqueles que temem ao Senhor, plenamente conhecidos pelo nosso Pai. Plenamente conhecidos pelo nosso Pai. E aqui, também Paulo vai dizer que espera ser reconhecido pela consciência daqueles que eles estão aqui persuadindo. Bem, ensinando a palavra de Deus. Olha bem, o que nós aprendemos então com todas essas palavras aqui? Em primeiro lugar, nós temos uma identidade. Existe até uma canção, né? Que diz assim, minha identidade é servo do Senhor. Podemos cantar isso? Minha identidade é servo do Senhor. Essa identidade precisa estar estampada em você. Exatamente isso. As pessoas devem olhar e falar assim, ali está um servo do Senhor. Não há coisa mais triste de a pessoa se apresentar como um cristão e o outro dá aquela olhadinha assim, faz aquela cara, como quem diz assim, como assim? Servo do Senhor? Da igreja? Eles não falam servo do Senhor, eles falam, fulano é da igreja? Não é assim? Ah, Beltrano é da igreja? Eu não sabia, não. Que coisa mais triste. Que situação embaraçosa. Quando alguém se refere a outro dizendo assim, não sabia, não. Eu não sabia porque eu nunca vi, não. Eu não sabia porque eu observo o comportamento. É por isso que ele disse que não sabia. Porque ele observa o comportamento. Então nós temos essa
essa função de carregar essa mensagem, de anunciar às pessoas em toda e qualquer oportunidade a semelhança que fez João. Quando interrogado a respeito dos fariseus, João já logo dá a letra, né? Ele já diz, endireita teu caminho, porque tem no meio de vocês alguém que vocês não conhecem, que é digno de honra, que é digno de glória, que nós não somos dignos. Então, aqueles que temem ao Senhor têm a consciência que não importa se tem ou não tem dinheiro, se tem ou não tem estudo, o que for, não importa a aparência, não importa o lado externo, não importa o lado interno, que é o coração, que é aquilo que Deus está contemplando todo o tempo. Então, nós não somos mais vistos por Deus por aparência. Os homens olham por aparência, Deus não. Mas nós precisamos, como aqueles que temem ao Senhor, ter a humildade de reconhecer quem é aquele que Deus enviou. Quem é esse que até o mar e os ventos o obedecem? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus para você? Esse Jesus te traz uma nova identidade, uma identidade espiritual, uma identidade que te trouxe um novo nascimento por causa da sua obra maravilhosa, vida, morte e ressurreição. Que nós, como servos do Senhor, possamos expressar, mesmo diante dos defeitos e pecados que nós temos, expressar o Cristo, expressar o Deus ao qual servimos, e que possamos ser vistos com coerência em relação à nossa maneira de viver e a nossa maneira de sermos vistos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus renove a sua graça sobre nós dia após dia, para que vivamos de maneira a que essa mensagem arda no nosso coração, que tenhamos o interesse de dividir a mensagem de salvação com as pessoas, que o nosso viver seja para Cristo, que tudo que façamos para a glória de Deus, e assim o nome do Senhor será exaltado, porque por termos uma identidade no mundo espiritual, temos esperança, não nessa terra, mas na que o Senhor está ou prometeu nos dar aqueles que creem no nome do seu Filho. Nós louvamos a Deus porque Ele tem sido o sustentador. E eu quero dizer para você, que se você tem a consciência do temor de Deus na sua vida, para você confiar no Senhor, para você esperar no Senhor, não olhar as circunstâncias, mas olhar para o Senhor. Olha para os montes, olha para cima, busque o Senhor. Às vezes a gente canta tem umas canções assim, a gente canta, olha para mim, o Senhor sabe quem nós somos. O convite é invertido, é o Senhor dizendo, olha você para mim. Então que nós possamos fixar os nossos olhares no Senhor, naquele que nos salvou, e assim termos esperança viva, com coerência, enquanto estivermos vivos nesse corpo, nessa terra, e com o desejo de anunciar o Evangelho da Salvação. Eu quero orar por você nessa hora e te convido a fechar os seus olhos em temor ao Senhor e concentrar. Esvazia a tua mente agora e concentre-se no Senhor. Senhor Deus, nós não somos realmente dignos nem mesmo de tocar no Senhor, nem mesmo de nos dirigirmos ao Senhor, porque Tu és santo, Tu és Deus e não há outro como o Senhor. Mas a Sua misericórdia, a Sua graça nos alcançaram de forma tal
que temos livre acesso ao Senhor. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a sermos servos reconhecidos em primeiro lugar pelo Senhor e depois conscientes da nossa identidade e também coerentes com a identidade que apresentamos para as outras pessoas. Ó Deus, que a mensagem do Evangelho seja tão forte em nosso coração que não consigamos ficar calados diante das pessoas e falemos de Deus e falemos da sua obra. Nós te louvamos, ó Deus, pela obra que Jesus fez na cruz. E também, ó Pai, te louvamos pela palavra que o Senhor deixou inspirada para nós, para que possamos nos guiar através dela também, com a ajuda do Teu Espírito Santo. E agora, ó Deus, eu clamo ao Senhor, que cada um que está nesse momento de olhos fechados, sintonizado com o Senhor, que sejam fortalecidos por Ti, que sejam sustentados pelo Senhor. Aqueles, ó Deus, que necessitam de uma porta de trabalho, eu peço ao Senhor que faça isso, por favor. Aqueles, ó Deus, que estão em situação difícil, precisando tomar decisões em relação a toda essa situação, ó Deus, que o Teu Espírito ministre uma paz tamanha que possa identificar a voz do Senhor dando a direção correta. Também esses que são empresários, esses que estão trabalhando, ó Deus, que não pararam, que estão expostos, nós pedimos ao Senhor a sua proteção. Mas nós confiamos no Senhor e no cuidado do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que esta batalha no mundo espiritual, o Senhor esteja debelando e sendo vitorioso como sempre foi, e que possamos participar da sua vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão, e que possamos continuar buscando ao Senhor, confiantes, prosseguindo, jamais esmorecendo, para que vençamos esses dias difíceis e possamos comemorar junto ao nosso Pai, aquele que é vencedor, o general de guerra, aquele que não perde a batalha. E nós somos soldados de Cristo, estamos no mesmo exército. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família e que você viva em comunhão com o Pai e com ela, em nome de Jesus. Amém.